Fluxo. Quem que quer fazer a pergunta primeiro? Só se apresenta. Boa tarde, Yamp, Matheus da Uncut Sports. Yamp, você vem passando por muitos times, né? Começou ali na Série B, PRG, e o split anterior estava no Flamengo, né? O Flamengo acabou disputando a relegation. E qual que é a carga que, tipo, o circuito teve nessa janela de transferência para Fluxo? E como você enxerga o impacto, tipo, na sua carreira de passar por times assim um pouco diferentes, com molduras diferentes, né? Tipo, com jovens talentos e uma mescla dos dois, né? Experiência e jovens talentos. A carga que eu senti, assim, eu já estava meio que preparado com trabalhar com jovens talentos. Eu aprendi muito na época da NTZ com os coreanos. O Nia e o Ninja, quando entraram naquela NTZ, eram rookies, assim. O Nia nem tinha jogado competitivo na época. Então eu tive a cobrança, assim, individualmente falando, e do Aoshi, assim, quando ele falou que queria que eu coordenasse o time, era tipo, eu calasse tudo no jogo. Era conturbado, que era inglês também, né? O inglês ali não era o forte de ninguém também no time. Os coreanos a gente conhece que não tem um inglês tão forte também. Mas era simplificado de uma maneira que funcionava. Tipo, a palavra-chave do jogo é para todo mundo. Tipo, turn, essas palavras em inglês que existem, a maioria dos jogadores profissionais entendem desde o início, assim. Então, essa carga eu senti que no Flamengo eu fiquei um pouco estressado pela expectativa. Eu acho que o time que a gente tinha era para ser bem melhor, assim. Eu acho que todo mundo ficou bem estressado, assim. Dava para ver que o estresse, individualmente falando, era bem gritante de cada um naquele time. Então foi virando um snowball de, tipo, todo mundo começou a churrascar um com o outro, assim. Tinha muita intriga interna. E quando eu vim para cá, eu tentei trazer uma mentalidade mais tranquila, assim, para não transparecer tanto, né? Quando eu estou estressado, e nem cobrar de forma errada, assim. E praticamente foi isso. Eu acho que todo esse decorrer que eu tive desde aquela época da NTZ para os coreanos, que eram novos, assim, eu tinha esse papel de guiar e de ser um capitão dele de jogo. Salve, Yamp, Brucer do Ilha das Lendas. Me conhece. Cara, vocês acabaram de perder para um time que todos os jogadores estão falando que é teoricamente o pior time do campeonato, que é a Leviatã. E aí agora vocês ficam 0-3 e vão ser escolhidos, né, pelo 5º lugar, e vai jogar no MD5 e já pode ir embora do campeonato logo na semana que vem. Eu queria saber o que você está pensando, o que você acha que precisa ser feito para dar essa volta por cima, para o time melhorar e vocês conseguirem vencer na LTA. Eu sinto que hoje foi um caso um pouco à parte, porque eu senti medo nos jogadores jogando o jogo, tipo, ganhar a fight, tá ligado? Em brilhar na fight. Teve até muito erro mecânico, assim, muito bizarro que aconteceu do nosso time, da nossa parte. Então eu acho que foi um jogo mais... a gente perdeu no receio, eu acredito, porque os das outras semanas a gente estava bem confiante, tipo, de fazer bons jogos. Eu acho que a gente estava contando muito melhor, assim, deu pra ver nitidamente na parte do mundo, até mesmo contra a Fúria. Então, tipo, é estranho. Eu acho que nós perdeu hoje mais pro mental do que pelo conceito de jogo, assim, etc. Eu acho que nós ficou muito barrado por si próprio. E pra mim tem que ter uma virada de chave mais dos jogadores individualmente pensar mais no passo a passo coletivo. Eu acho que a gente está muito pensando ainda no individual. Eu acho que essa situação é ruim para mim, eu vou perder farm, ou eu tenho que mover porque eu não posso puxar o wave sozinho, com visão, etc. Sabe? Todo mundo tá tomando alguma micro decisão que tá afetando muito o coletivo, de certa forma. Mas eu acho que, tipo, quando a gente dá essa virada de chave, eu acho que a gente é um time muito bom. Essa semana, comparado às outras de treino, também foi muito conturbada. Eu acho que a gente estava pecando mais ainda isso do que nas demais. Eu acho que refletiu muito. A gente teve treinos bons contra times fortes, mas, tipo... E aí, tá ligado? Tipo, eu acho que a virada de chave ainda, alguns jogadores não conseguem enxergar o jogo com uma perspectiva maior, tá ligado? Dentro da partida. Então, eu acho que... acho que a semana foi ruim e a gente jogou com receio. Daí virou um caldo de churume, assim, né, de certa forma. Então, tipo, eu acho que foi muito feio, assim. Eu acho que eu mesmo fiquei muito agoniado dentro do jogo. Eu fiquei até um pouco mais estressado, assim. E não era o que eu tava sentindo nas outras semanas. Eu senti a gente mais confortável, mais malandro, tá ligado, no decorrer do jogo. Então, eu acho que foi praticamente isso hoje. Boa tarde, eu Sara Lima, das Vendas aqui. E
no split passado você não estava no time, mas algo que era muito comentado sobre o fluxo é que o time não conseguia trazer o que era feito em treino para o stage. E eu queria saber se você acha que isso também se repetiu nesse split e pode ter sido um dos fatores de vocês não terem desempenhado tão bem terminando no último lugar. Acho que treino é uma variável muito grande, porque tipo, ganhar treino você pode ganhar muito no quesito individual, tá ligado? Se eu pegar só lane que tem press ou ficar macetando o cara 1v1, tipo, as chances de ganhar treino é mais alta, tá ligado? Mas isso não torna o time, tipo, em focar em objetivo, em focar em teamfight, num jogo mais close, mais pegado, porque geralmente aqui no stage ninguém joga muito pra cavalar o outro, tá ligado? Joga mais tranquilinho, etc. Então, tipo, esse split a gente tá muito meio a meio ainda, eu acho que em treino tem dias que a gente tá muito bem assim contra qualquer time, mas tem dias que a gente perde jogos muito feios, assim, que nem foi hoje. Então, acho que a gente não tá conseguindo ter essa percepção do jogo de uma forma maior, tá ligado? De uma forma de macro, de jogar um jogo inteligente, assim, porque querendo ou não, os treinos aqui no Brasil eu sinto que é muita várzea, assim, é muita play individual, é muito gap mínimo que no stage, de certa forma, não vai existir, tá ligado? Então, o conceito passo a passo existe porque todo jogo rola, tá ligado? Todo controle de wave, todo controle de visão existe. Então, tipo, você treinar desde o treino isso é mais fácil de você recriar aqui, mas eu enxergo dessa maneira o treino, sabe, em questão de win rate, porque naquela época da NTZ, tipo, quando a Loud começou a elogiar a gente, né, aquela Loud do Croc ainda que eles ganharam, a gente amacetava a Loud, mas a gente pegava muita lane pra ganhar deles e eu ficava invadindo o Croc, etc. Mas, tipo, no stage eu percebia que o jogo era muito mais truncado e muito mais difícil contra esse, tá, porque esses gaps não existiam. Então, é muito variável, assim, questão de win rate de screen. Eu acho que é muitos poucos times que tem um win rate muito alto e jogavam bem no stage, assim, que existem aqui no Brasil. Boa tarde, Jean. Opa. Nos calar. Boa tarde, Jean. Matheus novamente, Matheus da Ancad Sports. Você falou muito sobre essa parte do treino, sobre essa parte de tipo, como que é a aplicação do treino, e eu queria saber o seu ponto de vista em relação a esse bloco noturno, que todo mundo fala sobre o top mentality, né? Fala assim que, beleza, a gente tem que treinar mais, tem que meter carga mesmo. Sim. Não é academia, né? Mas você acha que essa quantidade de jogos excessivos, ela acaba trazendo um peso maior para a semana, principalmente se não é uma semana decisiva? Eu acredito que sim, tipo, eu principalmente estou com uma rotina bem centrada, tipo, eu sou um cara bem disciplinado desde sempre, eu tenho a academia de manhã, eu treino à tarde, então esse bloco à noite para mim é um pouco mais difícil em questão de, tipo, o meu 100%, mas só de eu estar tentando manter ali uns 70%, tá pensando, me forçando ainda, até quando você tá meio cambaleando assim, eu acho que você se forçar isso é proveitoso, tá ligado? Eu tô gostando bastante. Mas eu acho que dá overreact nisso, tipo, colocar todos os dias da semana até o jogo, assim, eu acho que é muito. Que nem a gente tá jogando isso por 3 dias na semana, então a gente, segunda não tem só o bloco normal, né, de 6 jogos. E sexta também, para ser um pouco mais leve pré-game, assim. Então, no meio de semana a gente fica até 10, 11 da noite jogando, em questão de screen, assim. E eu acho que pesa mais do que esse da solo kill. Eu sinto que todos os pros estão jogando menos solo kill. Até mesmo eu, assim, eu jogo no máximo 1 ou 2 à noite, assim, eu já tô derretidaço, que eu sei que eu não vou tirar nada de solo kill, vai ser só, apertar o botãozinho ali. Então, pra mim não é tão proveitoso. Eu prefiro ver mais um VOD e ficar fixado o conceito do jogo, tá ligado? Então eu jogo 1 ou 2 solo kill, um VODzinho rápido e durmo, tá ligado? Então, tipo... E eu vejo que muitos dos pros não estão conseguindo conciliar mais a entrada. Principalmente a gente esquimou com praticamente todos os times à noite, sim, e percebe que o jogo é mais rústico, né? É mais bárbaro assim à noite. Então eu acho que essa questão de... Tem que ser estudada, né? Eu acho que foi implementado muito rápido, porque, querendo ou não, tem que ter muita coisa envolvida. Questão de alimentação, questão de rotina, de sono e tudo. Eu acho que, tipo, você só... colocar assim, jogar no meio e esperar que todo mundo reaja de forma 100% aproveitada, eu acho que é bem difícil, tá ligado? Agora a gente vai ter pergunta no Discord, Brunão. Vai sair o som? Muito boa tarde, Brunão aqui. Cara, queria lhe perguntar sobre você.
Você que estava no Flamengo e acabou não tendo uma etapa muito boa, e do lado nessa troca de split você volta aqui para a LTA Sul. Então, queria que você falasse como que foi, né? Se foi por causa do Aoshi que você teve essa volta. E eu queria também que você falasse um pouco como que você acha que está o seu nível individual, se está afetando, se você acha que nessa volta está jogando mais, está jogando menos. Então eu queria que você falasse como que foi, né, esse caminho aí de Flamengo até hoje. Na minha volta eu estava bem tranquilo, porque quando a gente estava no Flamengo a gente treinava contra os times da LTA ainda. A gente chegou até a treinar contra os times da LTA Norte quando vieram para cá. Então, tipo, nós tomamos um espanco, obviamente, para LTA Norte, mas, tipo, deu para tirar bastante coisa. Alguns jogos foram até close, assim. E questão do meu nível individual, eu acho que eu sou um cara que tem o conceito bem fixado, assim, na minha cabeça do jogo. Eu acho que a minha decisão dentro do mapa é bem difícil de ser uma decisão muito horrorosa, de certa forma, assim, eu acho, falando. Com certeza o micro, não estou na melhor fase, assim, em questão do meu passado, mas isso é muito mais pelo nível de jogo. Eu acho que como a gente está jogando mais screen, eu senti que o meu nível individual está bem melhor, principalmente pelos bonecos que eu estou tendo que ter mecânica na jungle, que é Pantheon, Kong, Shinzao, essas coisas que são mais bruise, assim, mais para frente. Eu acho que eu não deixo a desejar. Eu acho que isso, se fosse entrar um meta mais tipo super carry na jungle, eu acho que talvez eu teria que olhar de uma maneira diferente. Mas em questão a nível individual, assim, eu nunca senti dificuldade com meus adversários, tá ligado? Principalmente a gente treina contra a Fúria, que pra mim o Tatu é o jungle mais difícil de jogar contra. Enquanto eu bato de frente com ele, eu sinto um hypezinho, assim, né? Porque mostra que, tipo, até eu mesmo sendo mais velho que ele, assim, eu tenho o nível de bater de frente com ele ainda. E praticamente é isso, eu acho que é ver os detalhes do dia a dia, assim, de certa forma. Mas eu tô bem confiante no individual atualmente. Beleza, agora a pergunta do Rony do Nerd, a última pergunta. Aquela câmera do Discord? Eu não sei pra onde eu Olá, olho. pessoal. Olá, pessoal, eu sou o Heron, o Rony do Nerd. Bem, eu queria perguntar para você o seguinte, observando os dados de partidas e de vitórias da Fluxo nesses últimos tempos, em maio vocês conseguiram vencer o jogo da Fúria, você não estava envolvido nele, e atualmente a gente está no terceiro split e o time acabou, né, acumulando a terceira derrota agora. Na sua visão, você acredita que é uma questão da Fluxo, ela necessitar desse tempo para vocês se reunirem e se tornarem um time sólido? Ou, na sua opinião, o time ele tá numa fase ruim e que possivelmente vocês não vão conseguir sair num período curto como nesse terceiro split? Em questão de tempo, acho que a gente foi o time com menos tempo, assim, de treino. A gente começou dia 1º do mês passado, então a gente completou praticamente um mês e pouquinho agora. Então foi bem difícil porque trouxe eu de experiência e o ProDelta, né, que são... E praticamente no começo a gente tinha muita visão diferente de como ver o jogo. E o Aoshi tem uma, tá ligado? Então juntar os dois caras que foram pegos, assim, para ter essa liderança, tá na mesma página e, tipo, ir na mesma página da Aoshi, eu acho que a gente perdeu um pouco de tempo treinando, então a gente acabou tendo menos tempo ainda. E questão, assim, quando a gente se encaixou um pouco, foi mais esse quesito que eu falei de ter uma visão mais ampla do jogo. Eu acho que daí é mais do quesito de ajudar os moleques novos, o Fu, o Kurt e o Marvin, de serem proativos e estarem na mesma página que eu e o ProDelta tá falando, tá ligado? Então, tipo, a gente fala, a gente vai equipar esse Drake e a gente não vai fightar e vai jogar pelo outro side, eles têm que saber o passo a passo deles também, tá ligado? Eu acho que a gente tá pecando muito nisso, a gente tem que estar trabalhando também de talvez responsabilizar mais eu e o ProDelta de, mano, puxar mais eles ainda, falar, mano, puxa essa wave full, mano, se move, dá TP, participa disso. Eu acho que a gente tá confiando muito de ter a consciência individual, cada um de fazer o passo a passo, mas querendo ou não, eles são muito novos ainda, então eles não vão ter a mesma percepção e a mesma rapidez de decisão que eu e o ProDelta pode ter dentro de jogo.
Fora que as nossas roles é mais fácil porque a gente não tem tanto agravante, tipo, de focar em farm, focar de tempo, de mana, de item, de gold, etc. Então, acho que desde tempo assim, de jogo é um pouco mais complicado, e se a gente conseguir se alinhar, de eu conseguir comandar eles de uma forma melhor, eu acho que fica um jogo muito mais fácil. Então, eu acho que tanto eu e o Prodel tá pecando um pouco dessa comunicação, mas tá tendo uma... deles pecarem também de saber o passo a passo por conta própria, tá ligado? Eu acho que, tipo, querendo ou não, pra gente ser um time mais competitivo, com certeza a gente vai ter que colocar certas muletas, assim, tipo, pra ter um jogo mais simples ou de uma forma mais coesa, sabe? De ser mais rápido dentro de jogo. Obrigado. É isso, obrigada, Yamp, valeu, galera.